Nós vamos dar início ao lançamento da nossa frente parlamentar em apoio ao gás natural. Eu quero, inicialmente, agradecer a presença de todos os senhores, as senhoras, a imprensa, dizer que para a Assembleia Legislativa é um prazer muito grande poder contar com a visita dos senhores e das senhoras, e para esse parlamentar também é um motivo de satisfação e orgulho poder estar coordenando uma frente parlamentar tão importante como esta. Obviamente que hoje é uma solenidade de abertura. Eu, particularmente, estou começando a ter algumas aulas sobre isso, né? Espero, daqui a alguns anos, aprender um pouco mais. Com certeza isso irá acontecer. Mas o importante é que a gente tenha aqui no Parlamento Paulista o grande fórum de debates, para que a gente possa fomentar e incrementar determinadas modalidades do nosso Estado. E o gás natural não é diferente, tá? Então, nós vamos começar a compor a mesa. Eu gostaria de chamar aqui Antônio Henrique Costa Gross, que é de Relações Institucionais da Comgás. Walter Fernando Piazza Júnior, diretor-presidente da Gás Brasiliano. Bruno Ambrusti, presidente da Gás Natural Fenosa, por favor. Eduardo Almeida Mota, diretor adjunto da Secretaria do Estado da Fazenda. E José Bonifácio de Souza Amaral, representando aqui a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp. Eu quero aqui também agradecer e anunciar a presença do Gustavo Gonçalves Borges, representando aqui a Fiesp, Luiz Fernando Quilice, representando aqui a Aspacer, Associação Paulista de Cerâmicas e Revestimento. Para quem não sabe, nós temos o maior polo cerâmico, né, das Américas em Santa Gertrudes, e a primeira indústria a utilizar o gás da Bolívia foi uma cerâmica, né, Luiz? Qual era? Batistella, de Limeira. Renato Nakai, representando aqui a Secretaria de Energia e Mineração. Aride Araújo Júnior, representando aqui o nosso secretário de Abastecimento e Agricultura, deputado Arnaldo Jardim. Arnóbio Cavalcante Filho, diretor-presidente da Algás, Gás de Alagoas. Emanuel Delfossi, diretor de Gás e Infraestrutura, da Engie. Júlio Meneghini, professor da USP. Tivemos há pouco tempo aí uma palavra muito saudável. Edgar Dourado, vereador de Andradina. Joaquim Justino da Silva, vereador de Andradina. Angelim Lourenço, vereador de Itupeva. Ezequiel Alves de Oliveira, vereador de Itupeva. Vamos lá. A dinâmica da nossa frente é fazer uma abertura e depois nós vamos aqui assistir algumas apresentações dos três representantes das distribuidoras que nós temos aqui, certo? Antes, porém, eu gostaria de fazer algumas considerações. O mundo está vivendo a idade do ouro do gás natural, e a exploração e a comercialização desse combustível começa a alterar o mapa econômico e geopolítico global da competitividade. O Brasil pode ser um dos beneficiados pelas mudanças em curso, por estar listado entre os países de maior potencial de desenvolvimento de reserva de gás natural, tanto associado ao petróleo, como reservas não associadas, caracterizadas como não convencionais. O gás natural é um combustível fóssil encontrado em abundância em diversas regiões do mundo. É considerado um combustível nobre pelo fato de emitir menos CO2 em relação aos outros combustíveis fósseis. É, portanto, considerado o combustível de transição para uma matriz energética mais limpa, com uma participação maior das fontes energéticas renováveis. Em diversos países do mundo, o gás natural tem recebido destaque como o mais importante combustível
indutor de investimentos nas economias domésticas. Além disso, deve ser considerado como um forte instrumento de competitividade, principalmente para os países que detêm significativas reservas, como, por exemplo, os Estados Unidos, que nos últimos anos promoveu uma importante revolução no desenvolvimento da atividade de exploração de gás não convencional, particularmente do shale gas, ou gás de folheiro, dando ao energético status de elemento promotor de competitividade, geração de empregos e renda. Além disso, dada a sua significativa disponibilidade em diversas regiões do mundo, cresce a sua importância geopolítica na medida em que, cada vez mais, os países buscam independência energética e competitividade. Reservas de gás natural e avanços tecnológicos representam a grande alternativa para países historicamente importadores de energéticos tornarem-se autossuficientes e desenvolvidos com base em políticas nacionais de promoção de competitividade e estímulo ao consumo doméstico. No momento em que todas as projeções indicam um potencial muito grande da existência de gás natural em seu litoral, a Bacia de Santos, o Estado de São Paulo, precisa de esforços de parlamentares, representantes de órgãos governamentais e sociedade civil para criar um ambiente que estimule investimentos, disponibilidade em grande escala e expansão, gerando empregos e renda e arrecadação. A Secretaria de Energia e Mineração consolidou as projeções de investimentos, números de municípios atendidos, número de consumidores, extensão de rede e volume distribuído das 3 concessionárias de distribuição de gás canalizados que atuarão no Estado no período de 2017 a 2022, propondo o Plano Estadual de Metas de Gás Canalizado, aprovado pela CEP em 22 de novembro de 2016, que reúne os elementos essenciais ao desenvolvimento do interior do Estado, buscando atender o maior número de municípios. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo deve ter uma participação nas políticas públicas ligada à área de energia, particularmente o gás natural. Razão pela qual estamos aqui lançando essa frente parlamentar. Aqui cabe um parêntese. Nós temos alguns exemplos da força e da eficiência que tem as frentes parlamentares da Assembleia. É um instrumento que nós temos aqui justamente para poder trazer a sociedade civil e os atores que compõem um determinado tema, justamente para fomentar, incrementar e discutir os seus gargalos. Eu posso citar aqui alguns exemplos. Dentre eles, hoje, a Secretaria de Energia, ela incluiu a palavra mineração em decorrência da importância que a frente que nós coordenávamos na época, Frente Parlamentar de Apoio à Mineração, tinha para a economia do Estado de São Paulo. Até então, o Estado de São Paulo não tinha nenhuma estrutura que pudesse concentrar as demandas daquele setor. Foi através da Frente Parlamentar que conseguimos, dentre outras coisas, a criação, dentro da estrutura governamental, de uma subsecretaria da mineração. E, mais tarde, conseguimos a inclusão do nome mineração na secretaria como um todo, para mostrar a importância que a mineração tem para o nosso Estado. Outros exemplos, a Frente Parlamentar de Municípios de Interesse Turístico. Conseguimos, com muita luta, fazer com que o governador entendesse que o turismo, apesar de São Paulo ser o único estado da federação que transfere recursos para o fomento ao turismo, que é a maior fonte geradora de emprego e renda do mundo, nós mostramos ao governo que existem cidades menores, excetuando-se aquelas grandes, que já são uma arrecadação, já tem uma arrecadação própria magnífica, as grandes instâncias turísticas, como Santos, São Vicente, Guarujá, Itanhaém e tal, nós temos cidades pelo interior afora, com potencial turístico, entretanto, sem um recurso para poder iniciar o fomento ao turismo. Ele entendeu isso e acabou acatando a ideia da frente em criar uma outra modalidade de instâncias,
que seriam os municípios de interesse turístico, recebendo uma pequena parcela do bolo que ele distribui. Entretanto, isso aí vai ajudá-lo para que o município possa gerar emprego e renda. Então, esse é um outro exemplo que eu poderia estar citando aqui para os senhores, da relevância e da importância que tem as frentes parlamentares. E, com certeza, essa aqui não será diferente. Não será diferente. Nós estamos aqui justamente para isso, para reuni-los, discutir, levantar os gargalos. Há pouco eu estava dizendo que a sequência dessa frente vai ser no sentido de criarmos grupos de trabalho. Em conversas que eu tive aqui antes do início, já vimos que nós precisamos de uma nova legislação, atualização da legislação, é muito pertinente para o setor. A questão da tributação também, precisamos criar um grupo que discuta isso. São Paulo não pode continuar perdendo o que já perdeu e vem perdendo. Não é? Então, isso vai fazer com que a frente possa estar discutindo, tirarmos aqui conclusões e levarmos a quem de direito, certo? Então, todo e qualquer trabalho que for feito aqui, gente, não será perdido, não. O que nós precisamos é trabalho, empenho, e o sucesso da frente vai estar aonde? Vai estar na perseverança, né? Na insistência. Nós temos que ser insistentes, nós temos que dar uma de espanhol, ser teimosos, né? Serem teimosos. O espanhol consegue as coisas por quê? Porque é teimoso. Eu sempre procuro brincar da seguinte forma, pergunto para as pessoas, quantos espanhóis cabem num Fusca? A pessoa responde, 4, 5. Falei, não, cabe 50. Nossa, mas como? É só dizer para eles que não cabe, que realmente ele vai colocar. E nós temos que ser aliados nesse momento, né? Então, isso aqui vai uma palavra de incentivo. Eu sou descendente espanhol também. Então, aqui é uma palavra de incentivo para que a gente não esmoreça. Nós vamos precisar sempre de vocês. O local do fórum, debate será aqui, mas quem realmente vai tocar, quem realmente vai conseguir alcançar os objetivos, são vocês todos que estão envolvidos no contexto. Nós aqui, eu como parlamentar, sou apenas um instrumento dessa luta. Um instrumento dessa luta. Quem realmente vai tocar serão vocês. Feito essas observações, eu quero aqui continuar com o texto. Outro ponto de destaque, que é motivo de atenção no mundo e no Estado de São Paulo, diz respeito às mudanças climáticas. Essa Assembleia Legislativa aprovou norma, Lei Estadual 13.798, de 9/11/2009, considerada desafiadora, que define a Política Estadual de Mudanças Climáticas, a PENC. Nesse sentido, cresce a importância do gás natural, de origem renovável, entre eles o proveniente dos aterros sanitários, tratamento de efluentes e até mesmo de vinhoto, formando o biogás. Aqui também cabe uma outra observação. Nos preocupa muito o projeto de lei da Câmara de São Paulo, que está em discussão, o PL 300, se não me falha a memória, que elimina o diesel na frota e inclui o biodiesel, sem levar em consideração o biogás. Né? Que entre um e o outro, o biogás ainda continua sendo de menor emissão de gases de efeito estufa. Então, é uma coisa que nós aqui da frente precisamos estar concentrados nisso e trabalhar para que, pelo menos, uma emenda ao projeto de lei da lei municipal possa ser incluída. Estou certo? Excelente. Não? Como se nota, o gás natural tem diversas fontes de origem, folheto, jazidas de petróleo e gás, aterros sanitários, entre outros. E, nesse sentido, acreditamos que o Estado de São Paulo necessita de uma agenda de desenvolvimento para o gás natural, de forma a aumentar a sua participação na matriz energética nacional. O gás precisa ser compreendido como um importante instrumento de desenvolvimento socioeconômico, como um combustível essencial dentro dessa nova economia e promotor de políticas de competitividade para a indústria paulista. Hoje, o Estado de São Paulo tem 3 concessionárias que possuem concessão para a distribuição de gás canalizado: a Comgás, a Gás Brasiliano e a Gás Natural Fenosa. Em 2016, essas 3 empresas atenderam 1.770.000 domicílios, equivalente a 5 milhões de beneficiados. Também distribuíram cerca de 14 milhões de metros cúbicos para a indústria,
comércio, residências e gás natural veicular através de 18 mil quilômetros de redes em 120 municípios. A Frente Parlamentar de Apoio ao Desenvolvimento do Gás Natural é, portanto, um forte instrumento para a universalização desse instrumento, quiçá nos 645 municípios. Há pouco eu dizia para a TV Assembleia e para outra imprensa e escrita que um dos nossos focos realmente deverá ser esse, a conscientização da população no sentido da utilização do gás canalizado natural, né? É importante que as pessoas realmente tenham consciência da segurança. Há pouco eu tive até uma contribuição do Marcos Scomparin, que faz a veiculação, trabalha na veiculação, na inspeção veicular. Eu estava citando exemplo para a TV, o seguinte, que a população, a família, quando utiliza o gás de botijão, de repente o gás canalizado, ela vai ficar preocupada que o gás canalizado é muito mais perigoso do que o gás de botijão. Mas tem uma diferença muito grande, né? A partir do momento que você está recebendo um gás, ou da Gás Brasiliana, da Fenós, da Comgás, você tem um responsável pelo fornecimento do gás. E o botijão? Você vai reclamar para quem? Para aquela lojinha que vendeu o botijão, que às vezes não tem nem CNPJ? Né? Então, esse é um trabalho que nós vamos ter que fazer aqui na frente também, da conscientização da população na utilização do gás natural canalizado. E aí, com esse trabalho, com certeza, a gente vai conseguir atingir os 645 municípios, certo? Bom, feito isso, nós temos aqui na nossa programação a palavra dos 3 representantes. Antes, porém, eu queria aqui passar a palavra para fazer suas rápidas considerações o representante da Secretaria da Fazenda, Eduardo Almeida Mota. As suas considerações, Eduardo. Bom dia, senhores. Deputado João Caramês, na pessoa de quem eu cumprimento as demais autoridades presentes aqui à mesa, senhoras, senhores. A Secretaria da Fazenda, ela tem uma preocupação muito grande com a questão do gás e toda a tributação envolvida. O gás ele será tributado de uma forma ou de outra, não tem como discutir isso. A nossa preocupação é lutar por uma tributação que seja justa. Hoje, nós lidamos com uma legislação que foi pensada, criada num contexto de 1960, na década de 60. Essa legislação lá atrás, ela não previa, por exemplo, o comércio eletrônico, não previa novas formas de transações comerciais que nem a gente tem hoje. Estava discutindo agora há pouco com o representante da Gás Brasiliana, Dr. Walter, a diferença entre o problema do swap do gás, a diferença entre o fluxo físico do gás e o fluxo jurídico. A nossa legislação tributária não está preparada para isso. Nós temos um grupo de discussão, um GT, que trabalha no ambiente do CONFAS, que é o órgão que lida com a tributação do ICMS em todo o Brasil, para todos os estados. Esse grupo está discutindo há 2 anos, ainda não chegamos num consenso em como a gente vai adaptar a legislação. Talvez não, com certeza eu concordo com o deputado João Caramês que nós temos, sim, que criar um grupo de discussão, trazer a sociedade civil, pensar numa nova forma de tributação, sensibilizar o governador e levar isso para a esfera federal. A Secretaria da Fazenda tem toda a vontade e vai empregar todos os esforços para lutar por uma tributação justa nessa área do gás. Bom, obrigado pela presença. Muito obrigado, senhor. Nós agradecemos a sua presença, Eduardo. Passo agora a palavra ao representante da Arcesp, Sr. José Bonifácio, diretor-presidente. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui o deputado João Caramês, o convite para a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo estar aqui presente. Cumprimentar os representantes da Secretaria da Fazenda, das concessionárias, o Bruno Armbrust,
Gás Natural, o Antônio Gross, da Congás, e o Walter Piazza, da GBD, a todas as senhoras, senhores presentes. A agência reguladora cabe, obviamente, zelar pelas regras, os contratos de concessão que foram firmados com 30 anos de duração, assegurar que os retornos obtidos pelos concessionários que investem sejam suficientes e, obviamente, zelar pelos interesses dos usuários, tanto pelos usuários residenciais, digamos, são mais, merecem um olhar mais cuidadoso, mas também pelos usuários industriais, pelos quais o gás é um insumo muito importante e, por essa razão, a agência tem que manter esse equilíbrio entre os interesses dos investidores, concessionários de um lado, que tem a sua remuneração, que devem ter sua remuneração assegurada, e preços módicos do outro lado. Não cabe à agência reguladora fazer políticas públicas. A agência reguladora, ela executa um papel de, eventualmente, viabilizar políticas públicas. Então, quando o Estado quer fazer uma política pública para desenvolvimento deste ou daquele setor, ou para dentro de um determinado setor estimular este ou aquele segmento, a agência reguladora, eu acho que tem um papel importante, porque ela pode ver de que maneira você pode fazer determinados arranjos tarifários que, preservando o equilíbrio em geral, favoreçam e permitam que a política pública, por exemplo, de interesse social, seja melhor executada. Eu acho que a Frente Parlamentar do Gás é sempre muito importante, porque ela congrega várias diferentes visões e pode permitir, então, o desenvolvimento. E a agência reguladora, como parte disso, sente que é bastante importante a sua participação para poder viabilizar. Eu diria que ela é um coadjuvante desse processo de desenvolvimento que é tão importante no país hoje, especialmente se você olhar o gás como um insumo, tanto para a eletricidade, que a cada dia nós vamos vendo aí o esgotamento de fontes hidráulicas mais baratas e mais próximas, né? Então, a possibilidade de ter combustíveis que ajudem a geração de eletricidade com um mínimo de poluição, os efeitos climáticos, e, de outro lado, recuperar também a capacidade competitiva da indústria com um combustível que tem um bom preço, um preço adequado, um preço favorável. Então, eu acho que tudo isso são elementos que passam também pela agência reguladora e nós estamos à disposição, temos lá uma diretoria do gás, tem uma diretoria de regulação econômica e financeira, para colaborar com a política pública do Estado de São Paulo. Quero cumprimentar mais uma vez o deputado João Caramês, agradecer o convite e desejar sucesso e dizer que a Arcesp, obviamente, vai estar participando no que for necessário para poder tornar viável e importante os interesses da política pública. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Bonifácio. Eu quero aqui anunciar a presença do Emílio Olivi Lucci, diretor da Invest São Paulo. Agradecer a presença. Bem, agora nós vamos fazer a mesa, porque nós vamos ter as apresentações das concessionárias, né? Então, a primeira a fazer a apresentação será Gás Brasiliano. O Walter Piazza, né, representando o Gás Brasiliano, será o primeiro. Depois o Gross fará a apresentação da Congás. E depois o Bruno Ambrussi fará a apresentação da Gás Natural Fenosa. É nessa ordem, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia. Queria agradecer o convite feito pelo deputado João Caramês, parabenizá-lo pela iniciativa. Sabe, deputado, nós temos muito o que fazer. O gás natural ainda é uma fonte nova no Brasil. Então, temos muito o que fazer pelo gás natural. Queria cumprimentar meus colegas das distribuidoras, o Henrique
e o Bruno, extensiva à equipe das distribuidoras, né? Cumprimentar o Eduardo, né, da Secretaria da Fazenda. Queria fazer um cumprimento especial ao doutor Arnóbio, que é o presidente da Companhia de Alagoas, é um batalhador do gás natural em outro estado, está aqui presente nos prestigiando. Obrigado pela presença, Arnóbio. Deputado, eu acho importante, né, a criação da frente parlamentar, porque o mundo hoje exige combustível, energia mais limpa. E o gás natural é o combustível que pode fazer de maneira mais rápida a transição para um mundo, para uma economia de baixo carbono, né? Nós somos pressionados dia a dia para consumirmos, como cidadãos, para consumirmos combustíveis renováveis, energia renovável. E como produtores, né, para cada vez mais deixarmos de lado o petróleo e os combustíveis mais poluentes. O gás é o combustível, é a energia que vai fazer essa transição. O senhor fez comentários sobre a facilidade do uso do gás em relação especificamente ao GLP. Eu costumo dizer o seguinte: quem usa o botijão, quem fornece o botijão, no momento que ele entrega o botijão, terminou o trabalho dele. Nós, do gás natural, na hora que nós ligamos o cliente, começa o nosso trabalho. E aí ficamos com ele 50 anos. É muito diferente a relação, né, de prestação de serviço do gás natural canalizado de qualquer outro combustível no varejo, né? Eu vou abordar na minha apresentação, de forma mais rápida possível, o potencial, né, que uma área greenfield tem para investimento no Estado de São Paulo. Como pode ser visto no slide, a Gás Brasileira atende todo o noroeste de São Paulo, essa área azul escura. Ou seja, é uma área maior que muitos países, né, como mostrado ali à esquerda do slide, e com uma população menor que eles. São 8 milhões de habitantes nessa área do Estado de São Paulo, e tem um PIB de 200 bilhões de reais. Como fazer para desenvolver uma concessão greenfield? O doutor José Bonifácio, da Arcesp, que tem acompanhado para e passa o trabalho das concessionárias, sabe como é difícil prospectar e expandir redes, né? Queria cumprimentá-lo também pela sua presença e da sua equipe aqui da Arcesp. Expande-se a rede, faz-se a redistribuição onde há viabilidade, né? É muito importante que a gente mantenha a competitividade do gás natural canalizado. Para isso, é importante que se desenvolva mercado para se levar as redes. É o mercado, é o desenvolvimento do mercado que faz expandir as redes, né? Porque se nós fizermos redes de distribuição, gasodutos, né, sem a viabilidade econômica, estaríamos imputando, né, um ônus, né, excessivo aos consumidores. Então, a regulamentação de São Paulo, né, muito inteligentemente criou e estabeleceu um investimento prudente, né? Ou seja, deve ser feita expansão das redes de distribuição onde for viável, né? Onde aquele sistema se pague, onde o mercado pague aquele gasoduto. Isso é muito importante,
pois todo o investimento que é feito por nós, distribuidoras, né, ele é pago pelo próprio mercado. Né? Então, o Gás Brasiliano, para desenvolver o seu mercado, tem feito muito trabalho de prospecção e pesquisa. E é aqui que eu queria mostrar, porque eu acho que é importante, da frente parlamentar, deputado, procurar destravar eventuais obstáculos, barreiras que a gente tem para desenvolvimento do mercado. A Gás Brasiliano, volta um pouquinho. A Gás Brasiliano pesquisou toda a sua área de concessão e tem um potencial de atendimento a 3,5 milhões de metros cúbicos. Mas isso é um potencial, porque os senhores sabem que é impossível deslocar lenha e bagaço de cana. Então, captável mesmo, né? Nós temos aí cerca de 25% desse consumo. Né? Então, muito tem que ser feito para que a gente possa deslocar equipamentos elétricos, que às vezes são ineficientes, GLP, óleo diesel. Né? Então, mas mesmo assim, são 1.700 indústrias que podem ser atendidas no oeste de São Paulo. Né? Tem 3.200 comércios. Né? E é uma área predominantemente da indústria canavieira. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito intenso para o uso do gás natural também no setor sucroenergético. Por favor, Flávio. Né? Então, nessa área, né, e que há um potencial grande de expansão das redes, se conseguirmos avançar, né, no uso do gás natural por esse setor, né, porque são 140 usinas do setor, 151 usinas já interligadas ao sistema elétrico nacional. Né. Há um potencial aí de consumo no setor sucroenergético de 7 milhões. Ou seja, esse é o grande alavancador da indústria do gás natural no oeste de São Paulo. Esse é o grande drive. E tem mais. Esse setor produz, hoje tem como resíduo a vinhaça, né? Alguns chamam de vinhoto, né? Vinhaça mesmo. E esse tem um potencial energético muito grande. A partir da vinhaça, oriundo da vinhaça, nós podemos produzir o biogás, e que, se adequado às especificações da ANP, pode ser o biometano. E o biometano pode ser usado assim como é o gás natural. Então, existe uma sinergia muito grande do gás natural com o setor sucroenergético, tanto para o uso do gás pelo setor, quanto para escoamento pelas redes de gasodutos do biometano. Há um potencial na nossa área de cerca de 5 milhões de metros cúbicos por dia de geração de biometano. Né? Então, é uma sinergia muito grande. E aí nós estaremos falando efetivamente de renovável. Hoje a gente fala na transição de um gás, de um energético pouco poluente, menor do que os derivados do petróleo. Mas, se usarmos o biometano, estamos falando de distribuir um gás totalmente renovável com solução para um problema ambiental do oeste, que é o lançamento da vinhaça. Por isso, a Gás Brasiliano vem fazendo um programa intenso de P&D, pesquisa e desenvolvimento, com diversas entidades. Então, a gente já tem um programa para aproveitamento do biometano, usina híbrida é o uso do gás natural como potencializador na sua geração de energia, e o uso do gás natural nas frotas de caminhões que puxam a cana para as usinas. Né? Vamos avançar. Né? Então, em termos de pesquisa e desenvolvimento, já temos a parceria com uma usina da região, em que ela já tem 6 caminhões com kits de GNV, e esse ano vai fazer todos os testes. Então, vai fazer o teste de campo, e nós estamos também
contratamos já um laboratório para fazer o teste de bancada, onde a gente vai medir eficiência e emissão de atmosférica com kit GNV. Então, para você ter uma ideia da economicidade, porque o que atrai a indústria ou o consumidor, né, para o gás natural, né? São aspectos ambientais, sim, mas eles têm que ser viáveis economicamente. Então, a substituição do diesel, se nós imaginarmos substituirmos 50% do diesel hoje consumido nas usinas, a economia por safra é de 50 milhões de reais. Então, assim, é algo considerável. Falando em 50%, por favor. Fizemos um P&D importante com um parceiro tecnológico nosso de substituição de fornos elétricos na região da cerâmica. Então, hoje já temos mais de 10 indústrias que substituíram fornos elétricos, pequenos fornos, por gás natural, né? A gente aponta outras áreas possíveis, mas esse trabalho tem sido desenvolvido em Porto Ferreira, que é um polo de cerâmica de mesa, né, e de decoração. Por favor. Outro trabalho importante para desenvolvimento de mercado, a gente tem feito, trabalhando bastante, é na área do setor calçadista. É um setor que hoje apresenta uma demanda menor por gás natural, né? Mas eles têm muito uso de plástico, então termoformadoras. Então a gente, inclusive quem nos indicou o parceiro foi a Gás Natural Fenosa, né, de um parceiro na Colômbia. Já fizemos um contrato com o Senai e essa máquina já está em Birigui, testando injeções de plástico para calçados infantis, né? O uso do gás natural substituindo a máquina elétrica, né? Na área do suco de laranja, como tem várias regiões, o trabalho que a gente tem feito é tentar aprovar redes locais. O que são redes locais? Como a distância é muito grande para levar o gasoduto principal até onde está a fábrica de processamento do suco de laranja, nós fazemos, então, um sistema local de redes secundárias e levamos por caminhões. Então, estamos hoje, devemos iniciar esse ano, já aprovado pela Arcesp, o projeto de Catanduva, que leva, então antecipa o gás natural para o setor de suco de laranja. Estamos aguardando a aprovação da Arcesp para bebedouros. Então, são grandes players mundiais no Brasil e que hoje já não convivem mais sem o gás natural, né? Eles têm a oportunidade do bagaço de cana, mas a substituição do bagaço é pelo gás natural, à medida que há déficit de oferta de bagaço na região. Então, sistemas locais são sistemas importantes para antecipar a chegada do gás natural. E temos que destravar alguns mecanismos que hoje existem para facilitar esse processo, né? Então, só para mostrar alguns de nossos parceiros na pesquisa e no desenvolvimento do mercado, né? Então, temos parceiros importantes, relevantes no Brasil e em São Paulo, né? E são parceiros com grife, né? Com credenciais, né? Por favor. Então, como eu disse no início, senhores, senhoras, o gás natural é a melhor energia, né, para chegarmos aos renováveis. Então, temos oportunidades no mercado industrial, uma série de ações que a frente pode fazer, algumas mais rápidas, outras que exigem um pouco mais de trabalho, mas que facilitarão em muito o desenvolvimento do mercado. Eu vou deixar essa apresentação depois com a frente parlamentar, não vou entrar em cada uma em função do horário. Então, no mercado industrial, né, nós temos, no mercado de geração distribuída, né, um mercado importante, né, considerando que nós estamos na maior metrópole do país, quer dizer, gerar energia elétrica na cidade de São Paulo, dentro da cidade, onde já existe uma rede de gás, é um avanço em termos de eficiência, né, que é novo no Brasil, né?
A gente também, muitas coisas que a gente está falando aqui, a gente não está inventando a roda, não está dizendo que é algo, né, novo no mundo. Então, a tecnologia existe. A gente precisa de mecanismos de política pública, né, para facilitar, né, a implantação no Brasil. O setor automotivo, eu já comentei, a frota, o nosso PID com a usina, mas ele tem um potencial muito grande, né, para substituir gasolina, óleo diesel, são totalmente alinhados, né, com a política do Estado de São Paulo de meio ambiente. As usinas híbridas, eu comentei, o gás como potencializador nas usinas do setor sucroenergético, a gente teria um aproveitamento muito melhor na produção de energia elétrica. O aproveitamento do próprio bagaço, né? Ou seja, é uma potencialização do renovável. No mercado urbano, né, esse é onde a gente pensa na universalização do gás natural. Não dá para pensar no gás natural sem levar para as residências, para os comércios, nas cidades, né? Então, é fundamental aí a gente chegar com gás nas casas das pessoas. Então, assim, a gente discutiu isso muito no Conselho Estadual de Política Energética, e muitas premissas foram estabelecidas ali para que a gente possa, em 10 anos, ter um mercado mais desenvolvido em São Paulo. Por favor. Então, no mercado urbano, na região da Gás Brasiliano, a gente imaginamos os 20 maiores municípios, né? Nesses 20 maiores municípios tem cerca de 1,5 milhão de domicílios, né? Se a gente imaginar captar 20% desses domicílios, a gente teria aí quase 300 mil consumidores residenciais nessa região, uma região de baixa densidade demográfica, né? E com cidades de pequeno e médio porte. Por favor. E investimentos vultosos aqui para São Paulo, né, são importantes, né? Quer dizer, caso a gente viabilize esse mercado, né, a Gás Brasiliano, que é uma empresa greenfield, uma empresa que tem menos de 13 anos de operação, ou seja, uma empresa nova, e que começou em 2003 com 0 tubos, não tinha 0 gasodutos na região. Então, é algo relevante, depois de 13, 14 anos, você já está nesse estágio de desenvolvimento. Mas esse crescimento é exponencial. Então, a gente pode investir cerca de R$1 bilhão ainda no Estado de São Paulo até 2029, que é um investimento relevante, né? Com crescimento da distribuição de 4 vezes aí, né? E aumentando a base de clientes em 15 vezes. Então, a frente parlamentar é muito importante. Ela mostra a sensibilidade do legislador com relação ao meio ambiente e com a potencialidade dessa indústria, né, para investimentos do Estado de São Paulo. Obrigado. Bom dia a todos, deputado João Caramês, senhores presidentes, senhor regulador José Bonifácio, senhor Eduardo, representando aqui a secretária da Fazenda, senhor Renato, da Secretaria de Energia, meus colegas da Congás e presidentes das outras associações. Queria dar um agradecimento especial aqui para o diretor da Invest São Paulo, doutor Hermínio. A Invest São Paulo tem sido um grande parceiro da Congás. A cada indústria, cada empresa que quer se estabelecer no estado de São Paulo, usa primeiramente a porta de entrada da Invest São Paulo para saber as condições de infraestrutura que tem lá, e nesse aspecto a Invest tem sido um grande parceiro. Queria fazer esse agradecimento, esse destaque especial aqui. Dizer também do Dr. Piazza, que tem sido o representante das concessionárias do Estado de São Paulo, junto à Secretaria de Energia,
no Conselho Estadual de Política Energética e nas câmaras temáticas. Agradecer a presença deles e a palavra do doutor Piazza aqui, a aula que ele nos deu, contando um pouquinho da sua região e da empresa. E dizer um pouco agora da Congás, que nós estamos fazendo 145 anos, né, como uma empresa inglesa para distribuir energia elétrica, distribuir gás ali no pátio do colégio, os famosos lampiões de gás. A empresa estava localizada no Brás e ali queimava o carvão mineral e tinha uma tubulaçãozinha até o pátio do colégio. Em 59 ela foi nacionalizada. Depois, em 99, com o advento do Plano Estadual de Desestatização, o PED, na qual o então vice-governador da época, o Dr. Geraldo Alckmin, era o presidente do PED, o Estado foi dividido em 3 áreas e a Congás foi privatizada. Naquela oportunidade, quem recebeu... Posso ir? Quem comprou a concessão foi o grupo BG, que ficaram... Foi uma época de forte expansão, gás proveniente da Bolívia. Então, precisava viabilizar a distribuição e a utilização desse gás, feitas fortes expansões nesse período. Em 2012, a Congás voltou a ser uma empresa nacional, genuinamente paulista, controlada pela Cosan. Cosan é uma das maiores empresas da área de energia e logística do Estado de São Paulo. Então, como eu disse, a Congás hoje pertence à Cosan, uma parte da Shell e 20% no mercado de ações. Essa é a nossa área de concessão. É bem menor do que a área de concessão da Gás Brasiliano. Tem 177 municípios que, juntas, representam cerca de 227% do PIB nacional e responsáveis pelo 45% da energia do país. A gente atende ali a região metropolitana da cidade de São Paulo, a região administrativa de Campinas, que vai até lá em cima, entre Mococa, Tambaú, é o extremo norte da nossa área de concessão, e o Vale do Paraíba e a Baixada Santista. Então, é uma área, só até dizer que é privilegiada pela quantidade de indústrias que tem, pela população. Não? Eu vou continuar falando aqui mesmo. Então, dessa área, a gente tem mais uma vantagem. A gente recebe gás da Bolívia, pelo Gasbol, a gente recebe gás da Bacia de Campos, pelo Gaspal, que atravessa o Rio de Janeiro, a gente recebe gás da Bacia de Santos, do Gazan e do Gastal. O Gastal é o novo gasoduto que vem dos campos no litoral do estado de São Paulo, subindo a serra, entrando por Caraguatatuba e subindo a serra até Taubaté. Então, a gente está no troncamento aí de 4 grandes supridores, formando aí uma segurança de suprimento muito importante. Próximo. E a nossa energia? Quem que a gente está atendendo hoje? 1.700.000 consumidores, a gente já falei, representa 27% do PIB, estamos presentes em 89 municípios, quer dizer, mais ou menos 50% dos municípios da nossa área de concessão, temos 14 mil quilômetros de rede e geramos cerca de 4.500 empregos entre os diretos e os indiretos. Obrigado. O próximo, por favor. Oi. E no dia a dia, a gente vai falar que estamos aqui na questão da cogeração e da refrigeração. Inclusive, deputado, fazer aqui um pedido especial para o senhor, a questão da climatização. Transformar aqui a Assembleia Legislativa com
o ar-condicionado, a climatização a gás. Vai economizar muito energia elétrica e vai ter uma qualidade muito boa. A gente já fez isso numa Câmara Municipal de Santos. Economizando a energia no ar, vai dar para comprar um microfone novo. Não, já me deram um novo aqui, deputado. Então, aí, a gente está com a questão de cogeração e climatização. Tem um exemplo muito bom aqui, que é o edifício Rocha Verá, um grande edifício, conjunto de blocos aqui na zona sul do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, próximo ali da Marginal, que foi a primeira cogeração assim, para comercial. Eles geram energia no horário de ponta e tem toda a climatização a gás. Nós estamos estudando, em parceria com a Eletropaulo e a Secretaria de Energia e Secretaria da Saúde, uma eficientização energética do quadrilátero do Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas e alguns outros entrando com cogeração e climatização a gás, geração de energia solar, fotovoltaica com armazenamento em baterias e geração convencional de energia elétrica. Esse projeto já foi apresentado, está em discussão na Secretaria da Saúde e nós devemos assinar um memorando, acho que até o fim do mês está acertado. Estamos acertando a questão da eficientização do quadrilátero do HC, projeto muito importante. Então, no ano passado, nós acabamos distribuindo 4,3 bilhões de metros cúbicos, né? E 66% dos investimentos foram destinados à expansão de rede, reforçando aquilo que o doutor Piazza já falou, que a rede é importante atender o consumo de gás. Então, foram mais 14 mil, total de 14 mil quilômetros de rede. E um outro aspecto que a gente queria dar destaque aqui é para a questão da segurança. A segurança do nosso trabalhador e a segurança do nosso cliente, do nosso consumidor. Esse gráfico é o gráfico que mostra aí a questão das faltas, da frequência de acidentes por cada milhão de hora trabalhada. A gente pode ver que lá em 99 era muito alto, cerca de 17 horas por milhão de horas trabalhadas, e chegamos praticamente a zero. A Comgás, vale o destaque, já foi premiada 5 vezes nos Estados Unidos pela Agência de Gás da América como uma das empresas mais seguras de distribuição de gás natural. Nós já recebemos 5 vezes esse prêmio. O próximo, por favor. Falar um pouquinho agora da questão da energia limpa e sustentável. O Brasil já reduziu 50% do óleo combustível. Todos os estados com grande capacidade industrial, São Paulo, Minas, o Sul, o Nordeste. Em São Paulo, essa redução já chegou a 90% do óleo combustível, ou seja, praticamente só as indústrias que estão isoladas é que ainda queimam óleo combustível. As outras já estão queimando o gás natural. Contribuindo com a PENC, a Política Estadual de Mudança Climática aqui da Assembleia Legislativa, e chegando a um equivalente de CO2 evitado a 3 mil toneladas, 3,7 mil toneladas de CO2, que representa praticamente 20% da meta que a PENC estabeleceu. Próximo, por favor. Então, a nossa energia é essa. Grande oferta de gás natural com suprimento de 3 fontes independentes, Rio de Janeiro, Bacia de Campos, Bolívia e Bacia de Santos, uma robusta e segura infraestrutura de distribuição. Agora há pouco eu estava falando com a nossa repórter, cinegrafista aqui da Assembleia, que falou que ela mora aqui próximo do Paraíso e estava tendo obras à noite. Realmente, a Comgás está renovando a rede de ferro fundido, substituindo por uma rede de polietileno. Essa rede de ferro fundido é centenária. Então, nas juntas dos tubos de ferro fundido, sempre tem algum vazamento. Então, é meta da agência reguladora a substituição dessa rede. Nós estamos já concluindo essa meta. Todo ano a gente investe nessa renovação. Por questões de segurança, a questão das oportunidades de aplicação para todos os segmentos,
o gás competitivo e mais eficiência e melhores resultados. Dizer que o gás natural é a energia transformadora. O Piazza deu aqui com uma energia de transição. Eu digo que ela é uma energia que, além de ser uma energia de transição, é transformadora. Transformar a segurança energética do Estado de São Paulo, aumentar essa segurança energética. Nós temos dados da Secretaria de Energia que já está subindo mais gás por Caraguatatuba do que o Estado consegue consumir. Já está cerca de 20 milhões de metros cúbicos dia, se não me falha a memória. E isso é um potencial enorme. Embora a gente use o gás da Bolívia, uma questão contratual que foi feita lá em 98, 99, já temos disponibilidade de muito gás que está sendo exportado para outros estados, que vem da Bacia de Santos. Transformar a mobilidade e emissões dos grandes centros e transformar a infraestrutura e confiabilidade dos nossos clientes residenciais e comerciais. E aí quero fazer um destaque, deputado, para a legislação municipal. Recentemente foi aprovado, no ano passado, o novo Código de Obras do município. E por um trabalho forte nosso e dos nossos consultores, nós conseguimos que todas as reformas e novas residências tivessem adequados para receber o gás. Quer ele estivesse passando na porta ou não, a residência ou o estabelecimento comercial ou industrial já estava preparado para receber o gás. Ele tem a liberdade de escolher qual gás ele vai querer, mas eu tenho certeza que, uma vez ligado a Comgás, ele não vai querer mais voltar para o botijão. E, às vezes, as residências não estavam adequadas. Então, com o novo Código de Obras, vão estar todas adequadas para receber o gás. Cada reforma que for aprovada na prefeitura ou nova construção já vai estar pronta para receber o gás. Queria agradecer mais uma vez aqui à agência reguladora, dizer da sabedoria que a agência reguladora tem, porque se ela der tarifas muito altas, a Comgás não consegue vender o gás porque ninguém vai querer. E aí a concessão não se expande. Se ela der tarifas muito baixas, a Comgás também não consegue atender, ou a concessionária não consegue atender porque não vai ter recurso suficiente para investir. Então, a sabedoria da agência reguladora está em equilibrar os clientes com as concessionárias, o interesse de todos. Agradecer o representante da Algás, o presidente da Algás, pelo interesse nesse evento aqui, e todos os presentes, muito obrigado mais uma vez. Agora está com pilha. Agora está. Bem, excelentíssimo deputado estadual João Caramês, ilustríssimo presidente da Arcesp, Bonifácio, os meus colegas aí, Piazza, Algroz, cumprimentar a Invest São Paulo também, e aos meus colegas aqui, Cláudia e Marcelo. E, deputado e senhoras e senhores, né, o senhor foi um pouco modesto ali ao falar que desconhecia a questão do gás natural, do gás canalizado, pois falou coisas que complementam o que o Piazza e o Gross comentaram, o que eu vou também. E essa é uma vantagem de termos 3 distribuidoras aqui, que algumas das questões que eu não abordei foram abordadas anteriormente, né. Antes de mais nada, eu acho que vale a pena explicar assim, quem é o grupo que está por trás dessa operação aqui em São Paulo. É um grupo espanhol, embora somos todos brasileiros trabalhando aqui, e eu concordo com o senhor quando falou da determinação do espanhol, porque em 15 anos ele fez, eu vou falar mais em detalhe, ele fez a São Paulo Sul de um greenfield, como a Gás Brasiliano, que o Piazza falou, ser a 3ª maior distribuidora do Brasil em número de clientes, só atrás da Comgás e da SEG, no Rio, empresas com 150 anos de história. Então, foi essa determinação e um capital humano excelente que fez
a gente chegar nessa posição. Mas o grupo é um grupo que está no mundo inteiro, né, em mais de 30 países, é um líder no setor energético, né, é um grupo integrado em gás e eletricidade na Espanha, na América Latina, tem uma presença forte na América Latina. Não é só um grupo de gás, é um grupo de gás e eletricidade, são 22 milhões de clientes. Desculpe. É um grupo que comercializa gás no mundo, aqueles 20 bilhões de metros cúbicos, muito próximo de todo o volume de gás comercializado pela Petrobras no país para geração e convencional. Quer dizer, é um volume expressivo, através de uma frota de 10 barcos de GNL. Inclusive, já vendemos para a Petrobras, barcos que descarregaram nos terminais aqui do Brasil. E é um grupo também que opera geração de eletricidade, fortemente na Espanha, mas também na América Latina, com 15,4 gigawatts de potência. A maior parte são térmicas que utilizam gás natural, mas também tem usinas hidráulicas, fotovoltaica, eólica e uma nuclear na Espanha, né? E, mais recentemente, eu vou comentar, o grupo iniciou a construção de duas usinas fotovoltaicas no Piauí, né, que deve começar a operar agora em agosto, 68 megawatts. Então, o grupo deixou de ser, no Brasil, só uma distribuidora de gás, mas também entrou no negócio de geração. Por favor. Aí é um pouco o mapa da presença no mundo, né, fortemente na América Latina, até por uma questão da cultura, da língua, que facilitou a expansão do grupo nesses países. E eu ia falar mais no final, mas uma questão importante é que, no contexto da América Latina, outros países estão passando por processo semelhante ao que o Brasil se iniciou agora há pouco tempo, que é esse plano do gás para crescer. E aí é muito oportuno essa frente parlamentar, eu parabenizo o senhor, está ocorrendo nesse momento, porque se realmente esse programa for adiante, ele vai fazer uma transformação no mercado de gás no país. Mas, para que isso ocorra, né, surgimento de outros comercializadores, assim como o Gross e o Piazzi falaram, precisa ter um desenvolvimento das infraestruturas, né, porque a maior concorrência, chegada de gás, maior oferta, preços mais competitivos, se não tiver infraestrutura, no final você não vai ter onde utilizar esse gás. E aí, nesse sentido, manter a capacidade de investimento das distribuidoras é muito importante. E aí nos preocupa, eu acho que deve preocupar também os meus colegas, e principalmente o Arnóbio está aí e outros distribuidores mais pequenas, que é uma tentativa dentro desse plano do Gás para Crescer de se promover o bypass físico às distribuidoras, o que possivelmente a Comgás e a SEG teriam um menor reflexo, mas Gás Brasiliano, a São Paulo Sul e outras distribuidoras poderiam trazer muita dificuldade na expansão dessas infraestruturas e poderia frear exatamente esse plano na ponta. Então, as coisas têm que vir a seu tempo e, nesse sentido, acho que os governos, principalmente de São Paulo, poderiam atuar muito, né? O secretário aqui de Energia, o Meireles, à frente do Fórum de Secretários, e à frente parlamentar nesse sentido, que é que esse programa Gás para Crescer, ele é importante, ele deve ir adiante, mas há uma preocupação com relação, inclusive, as concessionárias, no fundo, são ativo do Estado, né? Quer dizer, são bens reversíveis, e essa iniciativa diminui, inclusive, o valor desse ativo. Então, eu queria deixar esse aspecto que não foi tocado pelo Piazzi e pelo Gross. Outros, eles falaram com muita propriedade, eu vou tentar passar e me adiantar. Mas esse é um mapa, e a gente vê hoje, por exemplo, nós temos operações no Chile, no Peru, no México, e eu vou dar dois exemplos. Por exemplo, no México saiu uma regulamentação nova em que limita a 30% a comercialização de gás pela Pemex, que é a Petrobras da Argentina, num determinado período, para gerar concorrência. Um outro exemplo com relação à regulação, aí, Boni, mais no nível de comercialização, distribuição, no Chile e no México,
se está discutindo hoje, inclusive, não ter fixação de tarifas, quer dizer, dar liberdade tarifária para as distribuidoras. Lógico, a agência fiscalizando que ela está mantendo a remuneração global requerida. Porque, às vezes, a gente vê em situações que a gente investe em infraestrutura com retorno a longo prazo, e, de repente, vem uma distribuidora de GLP e faz uma oferta hostil a clientes, e aquela remuneração lá, que, se ela não gera uma venda, contribui negativamente para a modicidade tarifária. Então, hoje a gente está vendo no mundo aí um processo, no que se refere à regulação, muito dinâmico, né? E aí, no final, eu vou defender também a questão do GNC aqui, Boni. Então, é importante, a gente tem contratos aí de 20 anos, né? Então, assim, é importante observar isso, né? Porque a gente está falando de infraestrutura, de retorno de longo prazo, é importante assim, a dinâmica da regulação no país, assim como a gente está vendo em outros países. Por favor. Bem, o grupo, como eu comentei, está em vários segmentos, tem um perfil de atuação nos mercados regulados muito forte, 60% do resultado do grupo vem da atividade regulada e 44% da atividade internacional. Aí, falando um pouco do Brasil, né? No Brasil, a gente tem investimentos acumulados. O grupo está fazendo hoje 20 anos que chegou no Brasil. Eu tenho a felicidade de estar dentro do grupo desde o primeiro dia aqui, já estou 20 anos convivendo com os espanhóis, são realmente determinados, como eu falei. A gente tem mais de 1 milhão de clientes, né, em 71 municípios e 7 quilômetros de rede. Fomos, no passado, a maior empresa em número de clientes, o maior grupo em número de clientes, mas, como o Grotti falou aqui, com esse potencial aqui do município da Grande São Paulo, é difícil, a gente sabia que eles iriam nos ultrapassar, né, em algum momento. No entanto, como grupo, a gente é o em maior volume de vendas, né, a média no ano passado foi de 18 milhões de metros cúbicos de gás natural, seria mais ou menos 6 bilhões de BCNs ano. Nós atuamos no negócio regulado, na SEG Rio, no Rio de Janeiro, e na Gás Natural São Paulo Sul, 3 distribuidoras. Como eu comentei também, começamos a entrar na geração. Na parte não regulada, nós temos uma empresa que é a Gás Natural Serviço, que trabalha soluções energéticas, eficiência energética. Inclusive, eu faço a mesma oferta que o Grotti fez, para fazer um estudo aqui para climatização. Eu acho que é muito pertinente, mas também para geração distribuída, para substituição de lâmpadas por lâmpadas LED. Se o Grotti demorar muito, o senhor pode ligar para o Marcelo, que a gente vem aqui e faz uma oferta, né? Nós temos aí a nível internacional, mas também tem impacto no Brasil, como falei, a trading de gás, que vende barcos em regime spot, ajudando o país aí nas pontas de necessidade de termo. E estamos construindo uma comercializadora já vendo essa visão futura de operar num mercado liberalizado. Bem, entrando na parte de São Paulo, bem, nós temos um contrato assinado em maio de 2000, mas efetivamente operando, né, a partir do primeiro cliente, a gente tem 15 anos. Né? Da mesma forma, a Gás Brasiliana era uma área greenfield, e principalmente nessas áreas, além de ter partido do zero, é a inexistência de cultura. Isso é uma questão muito difícil, e às vezes isso, que o senhor comentou, que tem pessoas que acham efetivamente que o gás canalizado é mais perigoso do que o botijão. Mas é uma questão cultural, e isso está mudando, e eu acho que ninguém tem dúvida, né, que em relação aos ganhos de eficiência, segurança, e gostei muito do que o Piazza falou, né, que o botijão, o trabalho termina quando chega, o nosso começa. Né? E o nosso começa e fica por toda a vida, né, porque as redes ficam lá. Um total de 93 municípios, 21% da área do Estado, um PIB 4% em relação... então, é uma área que tem uma concentração de municípios, tem uma população de 7,4% do Estado. Tem uma densidade demográfica inferior, muito inferior a São Paulo. Né? Isso implica em menos verticalização, uma menor industrialização. E aí uma questão que é importante
é que nem todos os municípios, ao contrário das regiões metropolitanas, não só de São Paulo, mas de outros estados, são possíveis hoje você ir mantendo uma modicidade tarifária importante com gasodutos, né? E aí, na origem dos contratos de concessão, das concessões, não existia o GNL aqui no país, não existia o gás natural comprimido, e isso ao longo do tempo veio ocorrendo. E para gás brasiliano e para São Paulo Sul, é muito importante, e a gente vem discutindo aí ao longo do tempo com a Arcesp, é muito importante que a gente possa fazer algumas adequações na regulamentação local para que a gente possa fazer chegar esse gás em condições de menor impacto possível para o mercado já existente em outras zonas. Mas o número de domicílios, 1 milhão, 8% do Estado. Então, é uma área, digamos, também bastante complexa, assim como a gás brasiliano, mas, mesmo assim, com a persistência que nós tivemos, levamos a posição de número 3 em número de clientes. Por favor. Bem, hoje nós temos ali 18 municípios atendidos, mais 60 mil clientes, nos diferentes segmentos de mercado. Eu tive o privilégio de estar em Salto na inauguração do primeiro cliente, né, um posto de GNV, e vi todo esse desenvolvimento e esforço feito, né, e ainda sendo feito. Os municípios hoje eles têm uma concentração ao longo do gasoduto da Bolívia, né, em alguns city gates, mas também os municípios tinham um maior grau de industrialização, uma maior verticalização, e eu vou mostrar mais adiante quais são os planos que a gente pensa a nível de expansão. Bem, agora, no médio prazo, digamos aí num cenário de 5 anos, a gente tem a pretensão de levar 6 novos municípios, Conchas e Ibiúna, né, e também Anguatuba, Avaré, Cajati e Salto de Pirapora. A gente acredita que possa chegar facilmente a esses municípios, mas para chegar a todos, a gente precisa desse aperfeiçoamento, Boni, da questão da legislação do uso de gasodutos virtuais. A gente entende que tem uma barreira de que, ao chegar com um gasoduto virtual, né, o gás natural comprimido, num município, tem que fixar uma data para fazer o gasoduto ali, é uma coisa que cria uma barreira muito grande, porque pode chegar naquele momento, a gente ainda não ter condições e onerar todo o mercado, ou pode ser até que a gente consiga chegar antes, e a gente entende que o mecanismo de revisões quinquenais já permite essa discussão a cada 5 anos e a inserção dessa condição oportunamente. Por favor. Bem, a gente entende também que, avançando a regulação, a gente tem outros municípios que são factíveis a longo prazo, aí 7 municípios, esses que estão em cor vermelha, mas nesses aspectos, nesses casos, a gente, além da questão do aperfeiçoamento da regulação, a gente precisa alguns incentivos ou estímulos para o desenvolvimento de mercados. Por exemplo, o Piazza falava da questão de veículos pesados, caminhões, ônibus, a questão de geração distribuída, que não são estímulos que a gente está aqui colocando para viabilizar o nosso negócio, deputado. São estímulos que, se colocados, viabilizarão construção de infraestrutura, empregos, assim, impactos em toda a cadeia de fornecedores de serviços, equipamentos e melhoria das condições ambientais para o Estado. Quer dizer, é um ganha-ganha completo. Então, a gente entende que manter esse nível de investimento, e aí eu vou dar um dado. São Paulo, eu acho que avançou muito e tem que se parabenizar a iniciativa de todo esse modelo regulatório, a privatização, as concessões, mas o país ainda está muito atrasado. O país, você tem menos de 4% dos domicílios atendidos com gás canalizado. Eu dou um dado, por exemplo, o Chile já tem 18% de penetração. Se a gente conseguisse chegar a 18%, a gente está falando de um investimento da ordem de 40 bilhões de reais no país como um todo.
Então, o gás canalizado é uma oportunidade que o país tem de aumentar a taxa de investimento no PIB, com um setor, digamos, de demanda de mão de obra convencional. Hoje, o mundo, um dos maiores problemas do mundo é a geração de empregos, né? Porque com toda essa inovação, tecnologia, cada vez você tem mais população e menos empregos. E o país tem um potencial nesse setor de gerar novos empregos e investimentos impressionantes. Por favor. Então, um consolidado de toda essa informação anterior, a gente poderia, com estímulos ao desenvolvimento de mercados e com aperfeiçoamentos regulatórios, chegar a 31 municípios, num prazo aí que eu diria aí, médio e longo, digamos 10 anos, como muito, e que permitiria praticamente dobrar o número de clientes, chegar a 128, mas com potencial de, em 10 anos, chegar até 200, né? Chegar a 2,2 mil quilômetros de rede, quer dizer, dobrar os quilômetros de rede que hoje a gente tem, dobrar as vendas até 2021 e um investimento aí em 5 anos que poderia estar na ordem de 390 milhões, e em 10 anos, provavelmente 800 milhões. Bem, acho que não tem mais nenhum, não. Esse é o último. Bem, aqui são alguns, eu não vou entrar no detalhe, mas são alguns aspectos condicionantes, mas eu já falei, né, ao longo da minha exposição, e que são basicamente pontos que já foram falados anteriormente. Então, só, deputado, e parabenizar, tem aqui 3 aliados, né, as concessionárias do Estado, e que, com mais o braço da Arcesp, eu acho que a gente tem condições de fazer um excelente trabalho e capturar boa parte dessa produção de gás aqui na Bacia de Santos, que virá, mas precisa ter o mercado do outro lado desenvolvido. Estou aqui à disposição e parabéns mais uma vez pela iniciativa da Frente Parlamentar. Muito obrigado a todos. Eu pediria para recompor a mesa, para a gente poder dar encaminhamento do nosso encontro aqui. Antes, porém, eu quero fazer um agradecimento especial aos representantes da Gás Natural Veicular. Então, onde que estão? Obrigado aí pela presença, viu? Bem, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O microfone está aberto. O Jefferson vai levar o microfone até essa. Uma pergunta para o Bruno e para o Piazza, que são identificando representantes. para as pessoas poderem. Sim, eu sou Ricardo Valejo, sou da Congás, sou gerente comercial do GNV. A gente vem acompanhando que o GNV ele vem apresentando um crescimento, mesmo num período de crise, que foi ano passado, foi um dos melhores anos de GNV da Congás, e deve ser de conhecimento da Arcesp. Vendo o plano do Piazza de expansão, onde precisa de volume e âncora, são indústrias e postos de GNV que têm grande consumo, como que vocês enxergam essa questão do GNV, tendo o exemplo até do Rio? Qual que é o grau de importância do GNV dentro da cadeia que você tem que desenvolver gasoduto, enfim, viabilizar gasodutos? É fundamental, né? Quer dizer, naquele ponto final que eu comentei da expansão, um dos incentivos é esse, né? Porque, inclusive, o GNV, vou falar do Rio de Janeiro, por exemplo, ele foi um elemento âncora para o desenvolvimento de redes em locais onde não tinha uma industrialização importante. Quer dizer, um conjunto de postos trazia um volume determinado que viabilizava aquele investimento, e, a partir daquelas redes, você desenvolvia toda a distribuição residencial, comercial. Então, é fundamental. Eu acho que o GNV, somado à cogeração e geração distribuída, eu acho que para a universalização do uso do gás é fundamental. E ele também gera toda uma rede por trás dele, de convertedoras, de empregos, de certificadoras. Então, ele tem um duplo elemento importante, quer dizer, viabilizar as redes e também tem uma geração de emprego importante por trás.
Mais alguns senhores gostariam de fazer mais alguma consideração? Mais alguém? Professor aí. Júlio Meneghini, eu sou diretor do Centro de Pesquisa e Inovação em Gás, que é patrocinado pela FAPESP e a Shell. É o maior centro agora, atualmente patrocinado pela FAPESP. Seria uma pergunta mais quanto à visão, porque todos vocês das concessionárias, inclusive da Arcesp, apresentaram a questão, o gás nessa fase de transição. Uma visão que a Shell tem não é o gás natural como na fase de transição. É o gás natural como fonte de energia limpa, apesar de ser um combustível fóssil. Inclusive, nós estivemos uma comitiva do nosso centro, esteve num evento organizado pelas Nações Unidas em Genebra no mês passado, e existe uma convergência o grupo de experts em gás natural, o grupo que vê combustíveis fósseis também como fontes de energia limpa, através, por exemplo, produção de hidrogênio, e o CO2 ser capturado e estocado, né, o carbono ser estocado, aquilo que é chamado CCS. Gostaria de ter a visão de vocês, e além da mera questão do gás como nessa fase de transição, mas o combustível mesmo, que vai permitir aí você ter uma economia, por exemplo, de hidrogênio, que é um gás limpo, e a melhor forma, a mais economicamente viável, é através da reforma de gás natural, ou biogás. Gostaria de saber a opinião de todos vocês. Não há dúvida que há uma pressão da sociedade, da comunidade internacional, mundial, para a busca de energia limpa. Agora, o que é o gás nesse contexto, né? É uma energia abundante, quer dizer, ou seja, o mundo tem abundância de gás, ela é econômica, né? E ela produz, perante os derivados de petróleo, né, uma menor emissão. Então, Europa, né, Estados Unidos, alguns países da Ásia, veem no gás, né, esse combustível, né, que enquanto não se tem a economicidade, a viabilidade da maioria dos renováveis, né. O grande desafio não é falta de tecnologia, mesmo o hidrogênio que você citou, né, a gente tem a tecnologia, né, para baterias de hidrogênio e combustão, né. Agora, o quanto isso é acessível à comunidade, né, à sociedade. Então, enquanto não tem essa acessibilidade, né, o gás já está disponível, já está pronto. Então, a nossa visão é que essa é a era do gás. A era do petróleo já acabou, né? Essa é a era do gás. Só complementando o que o Dr. Piazza falou, então, a gente não entende que o gás seja um combustível de transição, não. A gente entende que o gás é um combustível de transformação. Quer dizer, a própria reformulação do metano, né, para a retirada do hidrogênio é fundamental. A gente tem apoiado esse projeto de vocês, pretendemos continuar trabalhando com ele. Mandamos para a Arcesp como um dos itens de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Acho importante porque, às vezes, ele não afeta diretamente a sociedade, mas de uma forma de médio e longo prazo e de uma forma indireta, através da qualidade do ar. É muito importante. A gente dá todo o apoio para vocês nesse sentido e acredita nesse potencial. Só complementando, né, o mundo hoje tem um apelo forte, né, para diminuir emissões, né, combustível limpo, as renováveis, né, quer dizer, se pensar que há alguns anos atrás energia eólica era muito cara, era pouco competitiva, como caiu nesses últimos tempos, agora já se fala a questão de está avançando tecnologias de baterias associadas aí aos painéis fotovoltaicos para diminuir a intermitência.
Quer dizer, o mundo está buscando isso. Agora, a questão é o custo, né? Quer dizer, vou dar um exemplo da Espanha, que se deu muitos incentivos a energias renováveis e chegou a um ponto que tinha um déficit tarifário que alguém tinha que pagar, né? Então, a questão é o princípio do contrato de concessão, equilíbrio econômico-financeiro. Quer dizer, eu acho que tem que buscar atingir digamos, esse benefício, né, das renováveis, mas tem que ter um custo que a sociedade possa pagar. O nosso grupo continua acreditando que o espaço para o gás natural ele vai crescer, né, cada vez mais, pelo menos nos próximos 10 anos. É lógico que uma questão que hoje eu vejo em muitos fóruns que se discutem em função das renováveis, que é o tal do risco tecnológico, né? Quer dizer, você investir em determinadas energias agora que daqui a 10 anos podem ter substitutos, né? Então, a recuperação, né, quer dizer, desse investimento se busca mais rapidamente, né? Então, mas o gás, o nosso grupo não tem a menor dúvida. Inclusive, nós não somos produtores de gás, somos off-takers de gás em vários países, e hoje compramos gás nos Estados Unidos, na Austrália, e construindo mais barcos, porque a gente acredita que esse mercado vai continuar crescendo. Agora, a questão das renováveis, isso não tenha dúvida que também vai ganhar um espaço, e eu concordo com o Piazzi, quem vai diminuir são combustíveis fósseis líquidos, né? Mais alguém? Jefferson, lá, por favor. Boa tarde, né? Meu dia. Na realidade, eu queria muito mais parabenizar a iniciativa da Assembleia, também das nossas distribuidoras, porque nós estamos vivendo, né, um momento importante quando se discute um modelo, né, um novo programa e um horizonte de um plano de gás para crescer, e nós, Estado pequeno, né, apesar de pequeno, né, quando se fala em atendimento domiciliar, nós somos o terceiro, depois do Rio e São Paulo, temos uma indústria incipiente e estamos construindo toda uma infraestrutura. Ou seja, a ideia do Estado está nesse processo, é muito mais a construção de uma infraestrutura. E nós estamos vendo, né, que, claro, se a gente não tiver iniciativas desse tipo, e nós, inclusive, estamos conversando com alguns parlamentares para, do jeito que vocês têm essa iniciativa, a gente poder tomar também em nosso Estado, apesar de vocês já vêm atuando há um certo tempo. Era muito mais para a gente, estava aproveitando que eu tenho um compromisso hoje à tarde, eu vi essa iniciativa e quis participar, mas eu já estou instigando alguns parlamentares do nosso Estado para tomar uma iniciativa, como já vem aqui em São Paulo. O senhor Arnóbio, né? Senhor Arnóbio, quero agradecer aqui em nome da Assembleia a sua participação, a sua presença, e nós estamos aqui à disposição. O que for necessário, conte conosco aqui, viu? Tá? Mais alguém? Eu sei que vocês estão esperando a hora do almoço, daqui 30 minutos o almoço será servido, viu? Tem uma pergunta lá. Bom dia a todos, meu nome é Cláudio Torelli, estou pela ABRAC, a associação que congrega os organismos de inspeção e de certificação acreditados pelo Inmetro. A minha pergunta para o Bruno é onde está o maior polo de veículos convertidos para gás e tem uma nova experiência na inspeção de instalações prediais. Queria ouvir de você qual é o sentimento que a SEG tem com relação aos serviços prestados, como é que vocês têm visto a atuação dos organismos que trabalham para garantir a segurança. Esse é o objetivo principal. Como é que tem sido essa experiência no Estado? Esse é uma lei, né, que foi regulamentada, que obriga aos clientes residenciais, comerciais, a cada 5 anos fazer uma inspeção, né, dos equipamentos e instalações. Ela foi regulamentada, demorou um pouco. Eu acho que muito acertadamente colocou o Inmetro como um órgão acreditador, né, dessas empresas que vão fazer essa inspeção.
A gente defende esse tipo de... Inclusive, no Rio é extensivo ao GLP, mas o GLP não tem ninguém que regulamente, então não está sendo feito, né? Nós já começamos. Existe uma questão cultural, né, e eu me incluo, né, quer dizer, de atuar mais corretivamente do que preventivamente, mas a gente está conseguindo conscientizar, já estamos aumentando cada vez mais o ritmo de residências que estão fazendo, estão aceitando fazer essa inspeção. A gente encontra problemas, né, então aí demonstra que é importante, né, e isso tem em outros países, né, e eu acho que tenho certeza que com gás, a Gás Brasiliano, mas nós não aceitamos fornecer gás a um cliente que está em condições seguras. A gente prefere fechar, perder essa receita do que estar fornecendo em condições seguras. É lógico que a lei tem que ter as flexibilizações devidas à regulamentação, porque nós não vamos conseguir em 5 anos fazer todo esse coletivo, então também não queremos gerar uma crise de deixar um volume de residências fechadas, mas isso tem que evoluir, tem que avançar, porque o que a gente vê quando a gente vai captar clientes que estão consumindo GLP, as condições inseguras que eles estão, e que você, quando liga o gás, você cumpre as normas de instalações prediais, você vê que é importante isso. Então, a gente apoia, a gente acha que a regulamentação tem que ser flexível, mas isso tem que avançar. E o Inmetro é importante estar em cima disso e que as empresas que façam isso também sejam empresas estruturadas e capacitadas. Luiz Fernando. Deixa eu aproveitar e falar aqui da frente, que acho que fica mais fácil para todo mundo poder me observar. Com licença. Boa tarde a todos, meu nome é Luiz Fernando Quilis e eu sou diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Aspacer. A Aspacer é a Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento. É a entidade que representa o setor de fabricante de pisos, azulejos, faixas e pastilhas. E é um setor que tem uma importância bastante grande para o Estado de São Paulo. 70% da produção nacional de revestimentos cerâmicos sai aqui do Estado de São Paulo. E, portanto, o Estado de São Paulo é o maior produtor das Américas e o segundo maior produtor mundial de revestimentos cerâmicos, levando-se em consideração todos os produtores globais. E, além disso, o setor é um setor intensivo em consumo de gás natural. Como foi relatado aqui pelo deputado João Caramês, na sua palavra inicial, foi o setor cerâmico que ancorou inicialmente o projeto do Gasbol, do gasoduto Brasil-Bolívia, sendo inclusive, tendo inclusive um representante desse segmento como sendo o primeiro usuário, beneficiário, digamos, dessa infraestrutura e do gás que vinha da Bolívia. Após essa inicial, eu só gostaria de fazer um convite e um registro aos presentes, se me permite, deputado. Um convite é no sentido de convidar a todos para participar do primeiro Fórum Brasileiro do Gás Natural. A Aspacer está realizando, organizando esse evento. Ele vai ocorrer no próximo dia 20 de junho, na sede da Aspacer, que está localizado no município de Santa Gertrudes. Para quem não conhece, Santa Gertrudes fica ali ao lado de Rio Claro, de Piracicaba, a cerca de 70, 80 quilômetros de Campinas. E muitos podem perguntar por que esse evento está acontecendo em Santa Gertrudes. Basicamente por 2 motivos. Primeiro, porque é o município que tem a sede da Aspacer. Então, nós priorizamos realizar esse evento no município que tem a nossa sede. E segundo aspecto é pelo fato de que Santa Gertrudes, um município com 25 mil habitantes, é hoje o segundo município do estado de São Paulo que mais consome gás natural, levando-se em consideração todas as classes consumidoras, classe industrial, classe residencial, classe comercial, GNV, cogeração, e é o primeiro município do estado de São Paulo que mais consome gás na classe industrial, evidentemente em função da presença do setor cerâmico no seu município. Então, acho que há justificativas mais do que válidas para convidá-los aí a Santa Gertrudes no próximo dia 20 de junho,
Quem quiser obter mais informações a respeito desse evento, nós temos o site www.aspacer.com.br. Na página inicial, nós temos um banner. Você clicando nesse banner do evento, você vai ter todas as informações e poderá fazer as inscrições. Nós temos um auditório para capacidade de aproximadamente 100 pessoas. Então, por gentileza, aqueles que têm interesse efetivo em participar, procurem se cadastrar o mais rápido possível. As inscrições são gratuitas. E nós teremos nessa programação, além da participação do deputado João Caramês, da Simone Cristino, do Ministério de Minas e Energia, do secretário de Energia e Mineração de São Paulo, João Carlos Meirelles, e representantes importantes dos segmentos industriais que consomem gás, a Abrace, dos comercializadores de energia, a Abracel, da Abiquim, que é um setor importante também, consumidor de gás natural, aí como insumo, além de representantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Rio, enfim, vocês poderão verificar essa programação toda no site da Aspacer, aspacer.com.br. E o registro que eu gostaria de fazer é da relevância desse trabalho que o deputado João Caramês desenvolve à frente dessa frente parlamentar. Nós já conhecemos, e o deputado teve a possibilidade, na sua fala inicial, registrar os ganhos importantes que o setor de mineração teve em função da existência de uma frente parlamentar com um trabalho consistente aqui nessa casa, e eu não tenho dúvidas acerca do sucesso dessa nova frente parlamentar que o deputado encabeça. E trago aqui a experiência da Aspacer e de outros segmentos industriais, dos distribuidores de gás através da ABGás. E aí um parênteses, a ABGás também estará presente nesse evento do Fórum do Gás em Santa Gertrudes, que foi e que continua sendo, porque continua atuante, que foi a criação da Frente Parlamentar Mista do Gás Natural no âmbito do Congresso Nacional, tendo como participantes deputados federais e senadores. E a Frente Parlamentar é coordenada pelo deputado Mendes Tami, que é aqui de São Paulo e é da cidade de Piracicaba. Essa frente parlamentar, ela foi, digamos assim, a mola propulsora daquilo que nós temos hoje em relação à discussão de um novo panorama do gás natural no Brasil. A frente parlamentar foi criada em 2012 e, a partir dali, juntamente com o Fórum das Entidades Associativas Pró-Mercado de Gás Natural, que é um fórum que congrega aproximadamente 12, 13 entidades empresariais ligadas à cadeia produtiva do gás, a Frente Parlamentar e esse fórum foram os elementos motivadores para que a gente pudesse chegar nesse momento e estar discutindo esse projeto do gás para crescer. Desde 2002, fazendo um trabalho efetivo, incisivo, tanto na Câmara como no Senado, junto ao governo federal, que foi o que, na minha opinião, foi o principal elemento, evidentemente, além do aspecto hoje existente em relação à Petrobras, o seu papel no mercado de gás natural, mas foi o elemento que fez com que o governo federal se motivasse a discutir uma nova realidade para o gás natural. E, efetivamente, eu tenho certeza absoluta de que esse será o papel da Frente Parlamentar do Gás Natural aqui em São Paulo, onde nós poderemos ter uma amplitude da existência e da utilização do gás em todo o território paulista. Obrigado, deputado, aos integrantes da mesa e à plateia de forma geral. Nós que agradecemos sua participação. Eu queria aqui dar o terceiro motivo que ele não colocou para ser feito em Santa Gertrudes, na Aspacer. Eles costumam não economizar no almoço, gente. Viu? Então, vocês vão tranquilos, que além do cofre que vai existir, vai ter um excelente almoço, com certeza. Diferente da Assembleia, que só tem um cafezinho ali, viu, gente? Bom, eu acho que nós estamos... tem mais um? Então, vamos lá. Aí nós vamos partir para o encerramento, né, que já está completando 2 horas já de atividade. Muito obrigado por essa abertura que o senhor está dando. Meu nome é Luiz Coleto, eu atuo na área do GNV, e aqui hoje nós temos presentes alguns instaladores, órgãos de inspeção, fabricantes, e eu gostaria de dirigir essa palavra ao secretário da Fazenda, essa pergunta, no sentido de que existe uma PL hoje em andamento com relação ao desconto de IPVA para carros particulares e veículos leves. Esse desconto já é com muito sucesso no Rio de Janeiro.
aumentou muito a procura e um incentivo muito grande em relação ao produto. Gostaria de saber qual o andamento desse projeto de lei junto com os senhores. Muito obrigado pela atenção. O projeto de lei, na verdade, ele vê uma alteração nas alíquotas, além de ter a redução na alíquota dos veículos que são movidos a energia limpa, gás natural veicular. O que está em discussão e o problema desse projeto é que existe uma ideia de aumentar a alíquota do veículo que é a diesel ou a gasolina, que não usa uma energia limpa. Então, esse projeto ele é polêmico por causa disso. Não só ele abaixa, ele dá um incentivo maior para o uso da energia limpa, como ele dá um desincentivo para você não usar a energia que não seja limpa. E o problema está todo aí. Então, a discussão, o projeto ele está em discussão no corpo técnico da Fazenda, tem a discussão mais político, aí no caso, né, do problema do aumento da alíquota, que seria para 5%. Então, esse é o problema do projeto. Imagina a hora que chegar aqui, então. Tá, me permite? Pois não. Aproveitar a fala do doutor Eduardo e reforçar um pedido que nós já fizemos para a Fazenda. Em janeiro, a Fazenda publicou no Diário Oficial uma redução do desconto do gás natural, do gás encanado. E não mexeu na alíquota do gás de cozinha, do GLP. Aí criou uma diferença, porque os dois eram iguais antes, mesmo desconto. E aí criou essa defasagem, deu desconto, tirou o desconto do gás natural e deixou o desconto do GLP. A gente fez um pleito ao secretário e estou reforçando aqui, queremos saber se tem condições de avançar isso ou não, igualar os dois de novo, ou voltar ao desconto do gás natural ou reduzir também o desconto do GLP, para ficar equivalentes. Por que uma residência que usa o GLP paga tem uma alíquota e, do lado, o seu vizinho que usa o gás natural está pagando uma alíquota maior? Quer dizer, é a mesma finalidade de combustível. Os dois são para cozinhar ou para aquecer a água do banho, coisa que o valha. É só saber a informação, como é que está esse pleito. Obrigado, deputado. Desculpa aí interromper. Eu não sei te responder como é que está esse pleito, mas eu vou levar a discussão para o secretário da Fazenda. As alíquotas, normalmente elas são decididas no nível, ela tem um apoio técnico, mas ela é decidida no nível político. Houve algum direcionamento político por alguma necessidade para ter essa diferença. Mas eu vou levar o pleito para o secretário. Muito bom. Olha, eu quero, antes de mais nada, anunciar aqui a presença e agradecer do Sérgio Fornacier, que é o prefeito de Pedrinhas Paulista. Obrigado, prefeito. Bom, gente, antes de finalizar, nós temos aqui que passar para vocês a dinâmica, né, dessa frente, como é que ela vai funcionar, etc. e tal. Eu vou reiterar aqui mais uma vez que a participação de vocês será de fundamental importância para o sucesso e obtenção dos objetivos dessa frente, certo? Tudo será centralizado no nosso gabinete. Eu quero apresentar aqui, pode levantar, a doutora Alice. A doutora Alice é a nossa assessora, é jurídica, advogada, será a secretária executiva da frente, onde ela terá todo o e-mail de vocês. Quem não deixou e-mail, telefone, WhatsApp, é importante que deixe, porque serão através desses instrumentos que nós iremos nos comunicar, certo? Mas, de antemão, já quero avisar que a próxima reunião nossa será dia 27 de junho. 27 de junho, às 10 horas da manhã, no plenário Tiradentes, com a seguinte pauta: para a gente discutir o regimento interno e a criação de grupos de trabalhos, né, que poderão ser extraídos da discussão que nós tivemos aqui nessa manhã, certo? Então, razão pela qual eu reitero mais uma vez que a participação de vocês será de fundamental importância. Vamos discutir a legislação, os incentivos, né? Enfim, tudo aquilo que foi levantado aqui hoje, de uma maneira assim bem objetiva e bem rápida, será motivo para que a gente possa, será subsídio que nós teremos para formar esses grupos de trabalho, correto? Então, mais uma vez aqui, eu quero agradecer aqui a presença
do Eduardo, representando aqui o secretário da Fazenda. Leve ele o nosso abraço, viu, Eduardo? E não liga para as perguntas, porque é assim mesmo. Quando a gente vê um representante do governo, já aproveita e né? Já. Tá. Agradecer aqui o José Bonifácio, né, o nosso diretor-presidente lá da CESP. O Bruno, obrigado, Bruno, pela apresentação. O Walter Piazza, obrigado, Walter. O Henrique Gross, obrigado, Henrique Gross. O Emílio, está aí, Emílio, da Invest São Paulo. E agradecer a presença de todos os senhores, tá bom? Muito obrigado pela participação e até o dia 27 de junho. Com certeza estaremos todos aqui. Muito obrigado.